Olá, essa é a segunda aula do capítulo Grandezas Químicas. E aqui nós vamos trabalhar o mol e a massa molar. O mol é uma quantidade fixa de partículas e corresponde a 600 sextilhões de partículas, aproximadamente. 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Assim como a dúzia remete a 12 unidades, o mol remete a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades ou partículas, que podem ser átomos, moléculas, íons ou ainda partículas mais elementares, como prótons, nêutrons e elétrons. A massa molar é a massa em gramas de um mol dessas partículas, de átomos, de moléculas, íons. E a massa molar, ela é numericamente igual às massas atômica e ou molecular. No caso da água, nós temos 18 unidades de massa atômica, como sendo a massa de uma molécula de água, e que pode ser entendido como sendo 18 gramas de água a cada um mol de moléculas de água. Nos problemas, nós podemos fazer um molde de proporções de regras de 3 para converter gramas em mols ou ainda em moléculas. No caso da água, o molde da água nós temos 18 gramas de água, 1 mol de moléculas de água, que correspondem a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se num problema eu tiver 9 gramas de água, eu terei x mol e y moléculas. Resolvendo as proporções, eu vou encontrar meio mol de água ou meio mol de moléculas de água e vou encontrar também 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água nestes meio mol, nestes 9 gramas. A massa molar ela é importante na medida em que ela permite saber quantidades de um determinado material a partir de sua massa. Acompanhe agora um problema sobre esse tema. Qual é a massa em gramas de uma única molécula de glicose, sendo fornecidas as massas atômicas e também o número do mol, que é de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol? O primeiro passo é encontrar a massa molar da glicose. São 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, que totalizam 180 gramas a cada mol de moléculas. Então, em 1 mol de glicose, eu encontro 180 gramas. Vamos agora fazer o molde desse açúcar. São 180 gramas para 1 mol, para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. São 600 sextilhões de moléculas de açúcar para 180 gramas. Uma única moléculazinha do açúcar terá x gramas. Resolvendo a proporção, nós vamos encontrar 3 vezes 10 elevado a menos 22 gramas, uma pequeníssima massa correspondente a uma única molécula. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.